Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, né? Quero desejar a vocês as boas-vindas, um Feliz Natal para quem eu não vi ainda. Feliz Natal para você, para toda a sua família, né? Que o menino Jesus nasça em nossos corações e que a gente consiga viver, né, uma preparação para o ano novo, cheio de alegria e paz e prosperidade para nós, né? Um grande beijo para você que está aí, que nos escuta. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Céia, nossa cadeira cativa Céia, querida, um beijo para você, um beijo para o Tiago, para todo mundo aqui, todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que o tema é Meu filho fala igual Cebolinha. É lindo? Será que é lindo, gente? Vamos bater um papo aqui. Você acha que é lindo? Responde aí se você acha que é lindo. Os meninos, em especial, né? As crianças até 2 anos, 3 anos, o jeito que eles falam, às vezes a gente acha que é lindo demais. O jeitinho que eles falam errado, às vezes igual Cebolinha. É lindo o jeito que eles falam? Para você, responde aí. Boa noite, querida. Para você é lindo, Céia? Fala aí, é lindo para você como seu filho falava, você que é aqui testemunha viva, né? Para nós, o Tiago bem sabe como que era difícil, né? E não é nada lindo, gente. Não é nada lindo. Para as crianças que já entendem um pouco mais, como é difícil para eles isso, né? Às vezes a gente acha engraçadinho, imita a fala das crianças pequenas, fala errado igual eles falam errado, me dá pepeta, a gente fala a pepeta tá aqui e entrega, né? E a gente já vai dando os modelos, automaticamente vai dando o modelo tudo errado, entre aspas, né? Uma coisa, já quero adiantar para vocês, com as crianças pequenininhas, a gente pode falar, infantilizar a fala, né? Mas não troque as palavras, tá? Você pode falar carinhosamente. Ah, o bebezinho da mamãe, que lindo, olha que gracinha tal. Mas não mude as palavras, porque senão vocês vão ter dois trabalhos. Papais e mamães que estão aí nos assistindo, vocês terão dois trabalhos. Ensinar o que é o correto. Aliás, vocês vão ensinando o errado, depois vai ter que trabalhar para ensinar o correto. Dois trabalhos eles vão ter. E, gente, olha, falo uma coisa para vocês. Falar para as crianças não é fácil, né? É muito complexo. Na verdade, vamos ver a Céia falando aqui, Céia. Não, na verdade, me dava uma angústia de ver o Tiago falando assim. Eu imagino. As mães às vezes se sentem angustiadas e vê os filhos falando errado, né? E Céia, tô para te dizer, não sei se você sabe, em terapia ele falou comigo que ele ficava muito chateado dele falar errado e a autoestima dele estava lá embaixo. Então, uma das coisas que eu tive que trabalhar com ele, comigo, foi levantar a autoestima dele, sabe? Gente, não existe ninguém que consiga ser melhor se tem uma autoestima baixa. Não adianta, tá? Então, coloca seu filho lá em cima, né? Não sei se você sabe, que a minha missão aqui, nesse canal em especial, aqui na comunicação infantil, aqui no Facebook, no Instagram eu uso pouco, mas a minha missão é ajudar as crianças de 0 a 12 anos, né, a alcançarem seu melhor desempenho, tendo seus pais como os melhores incentivadores e estimuladores que existem. Porque eu acredito em você, Céia, eu acredito em você, papai e mamãe que está aí do outro lado me vendo, porque vocês que vão alavancar o potencial dos filhos de vocês, certo? Por isso eu estou aqui para dar as dicas, dar as orientações, tirar as dúvidas, né? Por isso que toda sexta-feira às 21 horas a gente faz aqui a nossa live, para que vocês aproveitem mesmo, é para vocês que eu faço isso, viu? Para que a gente consiga mesmo alavancar o desempenho dos nossos pequenos, melhorar as habilidades, né? E
fazer com que eles sejam melhores que eles podem ser no momento, certo? Então, gente, olha, o nosso objetivo hoje é saber o que fazer, então, quando a criança fala errado, né? E por que isso às vezes acontece, né? Um dos fatores é essa questão da gente conversar errado com as crianças desde pequeno, né? Então, estatisticamente, assim, os livros falam, né, que quando a gente está já fazendo 2, 3 anos, as crianças, né? Não a gente, quando pequenas, 2 anos, 3 anos, já tem as coisas que a gente precisa falar corretamente, né? Então, quando você tem seu filho de 2 para 3 anos, que tem alguma coisa que não fala ou fala errado, né? Que o nosso tema hoje aqui é falar errado, então a gente tem que ligar o alerta aí, tá? A gente não tem que entrar em paranoia, né? Mas a gente tem que ficar com o alerta ligadinho, tá bom? Quantos anos os filhos de vocês têm? Coloca aí. Vocês são mães, são pais, vocês são tios, né? Avós, né? Fala para mim um pouquinho aí. Quem que está nos assistindo? De onde vocês são? Né? Hoje eu estou aqui diretamente de Vitória, que eu vim passar um ano novo aqui, mas não poderia deixar de a gente fazer esse bate-papo, né, da nossa live de hoje. Então, coloca aí para mim, coloca aí, da onde que você é, se você é avó, avô, pai, mãe. Céia é mãe, né, Céia? Gente, vamos lá, continuando então. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vou dar umas dicas então. Quando os filhos de vocês falarem errado, o que precisa fazer? Uma das coisas é você observar o que ele fala errado. Primeiro, quantos anos seu filho tem? Segundo, o que ele fala errado? Como ele fala? Que troca ele faz? Né? Porque tem algumas trocas com 4 anos, ainda é normal que as crianças façam, porque elas estão em processo de amadurecimento da musculatura de língua, também do cognitivo, está em processo de amadurecimento, certo? Então a gente tem que analisar. Quais são as palavras? Anota as palavras. São muitas palavras, ele sempre troca. Troca o quê? Então, tem as faixas etárias para as trocas que se faz. Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio e 5 anos. Francismara, tenho 6 anos e de 3 anos. É mãe de João Neiva. Bem-vinda, querida Francismara. Eu acho que eu lembro de você, hein? Bem-vinda, muito bem-vinda, viu? Então, Francis, a Francimara, né? Os seus filhos, eles fazem troca na fala, já fala tudo certinho. De 3 anos já fala tudo bem. De 6 anos, como que é? Céia, fala um pouquinho aí do seu querido aí para nós também, do Tiago. Fala aí um pouquinho. Então, gente, quando fala errado, a gente tem que observar quantas palavras, mais ou menos, ele fala assim, as coisas que ele troca, quais são as letras que troca, né? Uma coisa que a gente tem que observar é isso aí. Por quê? Tem algumas pessoas que às vezes ficam preocupadas, ai meu Deus, meu filho fala blanco, ou fala banco, em vez de falar branco, né? Então a gente tem que observar quantos anos seu filho tem. Primeiro, ele precisa ter 5 anos para estar falando isso certinho. Se ele não tem 5 anos ainda, ele ainda está na fase de aquisição. Ah, então eu posso deixar para lá que ele vai falar? Depende. Depende, sabe por quê? Uma das coisas importantes que a gente precisa trabalhar é a musculatura de língua. A criança precisa conseguir pelo menos colocar a língua em cima. Por quê? Porque muitas palavras, o ponto articulatório, que é onde a língua encosta,
para ela falar bem, precisa ser o ponto certinho, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso aí, certo? Então, primeira coisa, seu filho não consegue fazer vibração de língua. Primeiro você pede para ele fazer. Se ele conseguiu, beleza. Segundo, você pede para ele fazer. Coloca a língua lá no dente, Ele conseguiu? Beleza. Se não conseguiu, mesmo que não seja a idade ainda de 5 anos, já precisa trabalhar isso aí, tá bom? Já precisa dar uma melhorada na musculatura. De que forma? Fazendo exercício de língua. Ai, mas é muito chato fazer exercício de língua porque cansa, tem que ficar lá no espelho, é chato. Mas com criança, gente, é bom demais, porque você pode usar de brincadeiras para você fazer exercício, né? Então você precisa usar artifícios aí com técnicas, ok? Então, a Céia falando, Tiago tem 8 anos, aí achei que conforme ele fosse crescendo, ele falaria corretamente. Eu vou falar sobre isso, Céia. As mães têm essa esperança, né? Que é boa, mas tem que ficar atento com isso, né? Isso é comum, muito comum, né? Ele fala assim mesmo. O pai dele falava assim, fulano falava assim, depois ele melhora, né? A gente costuma dizer que se os pais falavam assim, mas não aconteceu, por isso busquei ajuda. Isso aí. A gente tem que estar atento, e vocês mães sabem muito melhor do que qualquer pessoa quando os seus filhos já poderiam estar melhor e não estão, né? Então, fica aí a dica, tá? Vamos continuar que eu vou chegar nessa parte aí, tá, Céia? Vibração, então, 4 anos e meio, a criança ainda não consegue, está no processo de aquisição do encontro da consoante com L e da consoante com R. Pra, pré, pri, brá, blá, blé, plá, tá? Então, isso é esperado, normal, tá bom? Mas a gente precisa sempre estar motivando isso aí. O Tiago era a dificuldade da vibração do R, né? E o Tiago tem 8 anos, né? Ele está com 8 anos e a gente fez um trabalho muito legal e assim, foi muito rápido porque a dificuldade dele era de musculatura, só que ele estava com o emocional abalado também, né? Então isso aí é muito importante a gente falar também, tá bom? Siete e Tiago. Boa noite, sou professora da educação infantil e gosto muito de poder te ouvir, pois trabalho com criança nessa fase de 3 a 4 anos. Seja muito bem-vinda, querida. Qualquer dúvida que você tiver durante a live, que a gente está aqui num bate-papo mesmo, tá bom? Seja muito bem-vinda mesmo. Estamos aí para a gente somar e ajudar esses pequenos. Gosto muito de trabalhar em parceria com os professores. Amo, tá? Seja bem-vinda. Fica aí com a gente. Franci. Mateus tem 6 anos e ele troca Basil, professora, Sara, ao invés de sala e outras palavras. 6 anos, Franci, precisa observar isso aí, tá? Com 6 anos, a criança provavelmente passou nessa fase de aquisição aí e ele precisa, alguma coisa não ficou legal. E é preciso adequar. Eu vou falar um pouquinho como a gente trabalha essa parte, como que faz o desenvolvimento, e de repente dá uma luz aí, tá bom? Então vocês fiquem aí comigo, tô amando isso, gente, é isso que eu quero mesmo, esse compartilhamento, essa interação nossa aqui pra gente crescer junto, tá bom? Vamos lá. Então, o que atrapalha? Quando a criança fala errado, alguma coisa está atrapalhando a ela. A gente tem que observar 2 coisas. Primeiro, linguagem. Linguagem, raciocínio, pensamento ou musculatura de língua. Então a gente tem que ver. Ela não consegue por quê? Ela está fazendo troca
Porque é assim, não sei se vocês sabem, papais e mamães e titias, professora e todos aí, o que acontece? Quando a criança aprende, começa a aprender para reproduzir a fala, né? Por isso que a gente trabalha toda a linguagem, desde bebezinho, depois a gente trabalha a fala. O que acontece? É como se a gente pensasse, entrar, abrir uma caixinha daquela letra, pega aquela letra e reproduz no fonema, no som das letras. Quando a gente vai pensando, a gente vai fazendo isso. Nosso cérebro vai como se fosse abrindo as caixinhas e formando as palavras. Tem crianças que, como não foi muito bem entendido para ela os fonemas, mesmo na fala, isso assim é automático, tá, gente? Elas não sabem que elas estão fazendo isso, mas o processo é isso que acontece. Aí o que acontece? Vai na caixinha errada. E aí, em vez de ela falar pato, por exemplo, prato, aliás, com R, ela pode falar pato. Pode ser de musculatura? Pode. Mas se você pede a criança para levantar a língua, faz estalo, coloca a língua, todos os lados, movimento e musculatura, força de língua, e você faz força, conta, ela tem força, provavelmente é cognitivo. Então a gente tem que conseguir diferenciar isso aí. É força de musculatura? É freio curto? Às vezes a pessoa fala assim, tem língua presa. Será que é a língua presa? Primeira coisa, pede para levantar a língua. Se é bebê, a gente tem que levantar. Se a língua está muito apertada, esse freio, essa linhazinha é o freio que a gente fala, o frênulo lingual. A gente fala de freio da língua. Se ele é muito curtinho, impossibilitando a língua de levantar, precisa fazer o pique, tá? Aí faz o pique, melhora. Desde até pessoas adultas podem fazer o pique que melhora a pronúncia, tá? Melhora a fala. Então o que a gente tem que fazer? Identificou? É linguagem ou é musculatura? E aí para você entrar com a intervenção certa, tá? No caso do Tiago e da Céia, a gente descobriu, foi musculatura. Né? Então a gente começou a trabalhar a musculatura. Rápido, a gente consegue resposta. Então, assim, com 6 anos, né, que são os pequenos aí, Murilo tem 3 anos e repetir na hora de fala. Tipo gago. E repete. Franci, uma coisa, depois a gente vai falar, eu vou só pincelar rapidinho isso aqui, que é importante você falar, só para te responder. As crianças, na fase de 3 anos, elas entram nesse processo de gagueira da infância, que a gente fala. Toda criança passa por esse processo, tá? Uns mais intensamente, outros menos, outros passam até quase despercebido, né? Mas por que isso acontece? Porque a aquisição da linguagem... e voltou. Eles aprendem muita coisa cognitivamente e não conseguem reproduzir. Então isso atrapalha um pouco o processo. Então eles fazem esse momento de agarrar mesmo. Age naturalmente, tá? Com 3 anos, isso assim, se você não tiver histórico na família, né? Porque hoje em dia a gagueira, ela começa mesmo da infância, já consegue descobrir, e ela pode ser sem ter parentesco, tá bom? Antigamente a gente falava, tem alguém na família que é alguém próximo, então já é indicativo. E você observa, tem quanto tempo que ele agarra, né? Depois a gente pode fazer uma live futuramente falando um pouquinho sobre isso aí. Mas fica observando, né? Nesse processo aí, você age naturalmente, não fique falando, para, respira, tal, porque às vezes a gente fala isso. Atrapalha. Quanto mais ansiedade gera na criança, mais ela vai agarrar. Então, age naturalmente, deixa ele repetir, deixa fazer esse processo, você vai conversando naturalmente com ele, tá, Franci? E aí, com o passar do tempo, a tendência é que diminua. Se você vê que deu uns 3 meses por aí, e em vez de dar uma reduzida e melhorar, e aumentou, então você busca ajuda, que é importante fazer a avaliação do seu pequeno, do Murilo, tá bom? E vamos lá. Então, falamos da questão voltando, né? Da parte da linguagem de musculatura. Se a língua não levanta,
Musculatura, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim também, com mais algumas outras coisas, ou pode colocar aqui que a gente vai conversando sobre isso aí também. Beleza, essas duas coisas atrapalham, então. Outra coisa que a gente tem que observar é o emocional do filho. Murilo está no processo de emocional, também pode estar. Quanto mais ansiedade, quanto mais conversa, ansioso, fala, é o que? Interrompe, por exemplo, mais vai agarrar, né? Quanto menos motivado a criança tiver, mais difícil é para a criança, tá? A gente tem que sempre ter o olhar voltado para a criança, para o seu filho. Então, observe, o Tiago, quando ele chegou para mim, ele estava muito... Quem viu o depoimento aí no canal, na nossa página, tem o depoimento dele, que ele falava. Por isso que eu posso falar aqui, né, gente? Não vou ficar aqui falando nos meus pacientes. Mas a Céia está aqui, a mãe dele, pode confirmar isso, que o que aconteceu? Quando o Tiago chegou para mim, ele era uma criança com uma baixa autoestima. Por quê? Porque na escola até gozavam dele, né? Então, com a criança quando chega de 3 para 4 anos, que ela fala errado e ela percebe que fala errado, e normalmente eles não conseguem falar certo, eu vou explicar por quê, as crianças começam a ficar deprimidas. Então, tomem muito cuidado com isso, tá, gente? Porque a criança, ela se inferioriza, né? Ela se vitimiza, então às vezes ela acha que ela não é capaz. Então, quando o Tiago virou a chave, né? Quando ele viu que ele tinha potencial, quando ele viu que ele dava conta, que ele conseguia, e ele era assim, era um rapazinho comprometido. As atividades que eu passava para ele fazia certinho, e a gente viu resposta assim muito rápida. O Tiago foi uma das pessoas que deu essa alavancada assim muito rápido. Por quê? Uma criança, gente, de 8 anos, imagina, fazendo os exercícios de cara e boca diante do espelho, mas ele sabia onde que ele queria chegar, entende? Então, assim, o emocional precisa ser trabalhado. A criança, quando tem o entendimento, você pode colocar isso. Para onde a gente quer chegar? Até onde a gente quer chegar, né? Então, a gente tem que estar muito atento com isso aí. Tá? O emocional para a criança é fundamental. Se a criança está abalada, se a criança está passando por um momento de dificuldade, de pressão, tudo pode acontecer com ela. Até comprometer a fala dela pode, tá bom? Então o emocional influencia diretamente. Elaine, bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa live, viu? Você que seu Benjamin lindo aí, vamos partilhar aqui conosco, né? Estamos falando aqui, meu filho fala igual Cebolinha. É lindo? Não é tão lindo assim, não. Gente, bora lá então, continuando. Uma das coisas, eu não sei se já aconteceu, a Céia, outras pessoas aqui podem até partilhar também, o que a gente às vezes observa na criança, né? Falando dessa questão do emocional e tudo. Quais são os sinais que ela demonstra para a gente ficar com a alerta ligada? Uma coisa é, seu filho não quer muita conversa. Fica no canto, não quer que ninguém interage com ele, fica, né? Quanto mais sozinho, melhor. Então, isso é um sinal de que algo não está bem. As crianças, elas interagem muito com outras, sabe? E elas buscam muito isso, a interação uns com os outros. Então, tem que estar atento a isso. O filho quase não conversa, não quer contar como foi, tem vergonha, quando vai conversar fica com vergonha, né? Então a gente tem que começar a observar o que está acontecendo nisso aí, né? Alguma coisa está atrapalhando que seu filho dê essa alavancada, né? Então precisamos buscar e entender, saber o que está errado, o que está acontecendo com ele. Né? Então isso é importante. Não sei se já aconteceu isso com vocês, podem partilhar aí um pouquinho. Se já aconteceu isso de vocês verem que o filho de vocês não está legal, mas ele não fala nada, e vocês que são mães sabem, né? Alguma coisa aconteceu. Em especial aqueles que têm os filhos grandes, né, Céia? Não sei se você conseguia perceber e identificar quando as crianças chateavam o Tiago, como ele ficava. Né? Partilha aí com a gente um pouquinho isso aí. Não sei como que ele ficava.
né? E quem que já passou por isso? Professor também, né? Quando tem um constrangimento dentro da sala, como que é isso aí? Vamos falando aí, gente. Podem partilhar nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco a hora passa, tuque, meia hora já quase que nós estamos aqui conversando. Bora lá. Então, olha só. O que eu vou falar agora, então? Sobre algumas soluções, né? Partilhamos aqui dos problemas, partilhamos da dificuldade, da troca que às vezes o filho fala, do emocional que às vezes está abalado, né? Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, é identificar. Vocês que são pais precisam identificar o que está acontecendo. Ah, é só um momento? Ele está assim mesmo? Ele está com vergonha? Ou ele realmente está acontecendo alguma coisa? Aí a Céia partilhou. Ele ficava muito chateado porque até a irmã, gente, olha só, hein? É verdade. Até a irmã dele menor comentava que ele falava errado. Até a irmã gozava. Gente, isso é muito sério. E as crianças sem noção disso, né? Da gravidade da coisa, brincam mesmo, chateiam umas das outras, sabe? E vocês, papais, precisam até já começar a orientar seus pequenos quanto a isso aí, que eu sei que não deve ser fácil. É igual quando tem alguém que é especial na sala, né? Dessa questão de respeitar o outro, de é assim mesmo, ele está aprendendo, né? De conversar quando acontecem essas coisas, porque ó, até a irmãzinha dele gozava dele, ele comentou isso comigo também, né? Tanto é que teve um dia que a gente levou ela para dentro da sala da terapia e eu coloquei ela como minha assistente, só que depois eu não consegui que ela tivesse mais, eu acho que ela só foi mais uma vez e depois a gente fez um trabalho assim muito legal. Então a gente tem que mudar o pensamento das crianças, sabe? Se ela conseguia falar coisas que ele não conseguia, ela precisa ser ajudante dele. E foi muito legal assim. Não sei como que eles faziam aí em casa, mas ela começou a olhar o Tiago com outros olhos e viu que ele estava melhorando. Então acho que ela até partilhava um pouquinho dos exercícios quando ele fazia os exercícios. Ela partilhava com ele dos exercícios, né? Que tinha até uns brincadeiras, uns jogos, eu colocava para eles jogarem juntos, porque isso de irmãos precisa ser um elo, gente, muito ligado. Os irmãos precisam fazer parte, sabe? Da evolução das crianças, ok? Então isso aí, é muito bom você ter partilhado isso aí, é verdade. A gente tem que estar atento a isso aí. Então, vamos lá nas soluções. Identificar o que está acontecendo. Identificou? Beleza. Então, vamos ver. A gente precisa de ajuda ou não precisa de ajuda? Né? A gente precisa ver até onde a gente pode ir. Igual, eu oriento, mas eu não posso fazer aqui exercícios, eu não posso fazer uma terapia diretamente aqui. Eu posso te direcionar para que você faça. Até porque a forma com que você vai fazer é diferente do que eu vou fazer. É igual a gente fazer bolo. Eu te dou a receita toda, você faz isso, 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 isso. Você vai lá e faz. É diferente de você fazer, gente, olha, agora vamos botar isso, eu fazendo aqui com vocês, né? Mas a gente dá as dicas, tá? Mas é diferente. Então você vê, tenta entrar com intervenção com o seu filho, né? Mas tenta entender até onde você dá conta. Se você tem um conhecimento, beleza, né? Que eu não estou aqui para menosprezar ninguém, que tem pais que sabem fazer muito bem as coisas, né? E aí a gente consegue orientar e direcionar nessa questão aí, certo? Mas a gente precisa entender até onde seu filho precisa ou não de ajuda profissional, né? Porque vocês que são os pais que estão ali direto com eles podem ser os estimuladores deles, eu acredito nisso, tá bom? E aí, quando você levanta a autoestima do seu pequeno e você entende qual é a dificuldade, você identifica, você entende, você entra com a intervenção certa e você tem o resultado certo, né? Então, assim, qual é o processo, então, da fala das crianças? O que acontece muitas vezes? Olha só, por que eu estou falando, às vezes, precisa do profissional? Eu já vi acontecer mães que falam assim para mim: ah, mas meu filho fala errado.
Meu filho fala errado e eu falo a palavra certa para ele e aí ele não fala certo, né? Já aconteceu isso, acontece muito. Ou então fala assim, fulano fala errado, vamos supor uma palavra, bota. Uma criança, em vez de falar bota, fala pota, né? Que são os fonemas próximos P e B ali. Aí fala pota. Aí eu falo, não, filho, não é pota, é bota. Quer dizer, a gente já está orientando errado. Por quê? A gente não dá os dois. A gente fala só o correto. Porque senão cria uma confusão na cabeça da criança. Então, em vez de você falar isso, você vai falar, não, filho, olha, é bota, bota. Beleza. Só que quando você fala isso, bota, você não se iluda que o seu filho vai olhar para você e vai falar, ah, então é bota. Não é. Porque o processo da aprendizagem da aquisição tem 3 etapas, eu gosto de ressaltar. Primeira etapa é quando ele consegue perceber auditivamente que ele faz uma troca. Por que a gente sempre fala que precisa ter o teste da orelhinha certo, quando o bebê já tem que estar ok? Por que precisa ter audiometria quando é grande, quando faz muitas trocas? Porque a qualidade da escuta tem que estar excelente, entendeu? Tem que estar a escuta muito boa, para a gente poder eliminar todas as possibilidades. Porque ele pode estar tendo uma dificuldade de audição, por exemplo, a criança fica muito gripada, muito congestionada, ela tem a audição rebaixada. Então, os fonemas que são próximos, os sons que se aproximam, ele pode ser misturado. E ele vai falar não porque não está entendendo, porque ela está escutando diferente. Entendeu? Então, na hora que ela vai reproduzir, até ela reproduz, a escuta que ela reproduz é diferente. Não sei se vocês já observaram, quando você tampa o ouvido conversando, você tem o eco da sua própria fala. Imagina uma criança totalmente congestionada todo o tempo, ela falando. Ela vai entender diferente. Isso distorce um pouquinho a qualidade da fala. Entendeu? Então, a audição, primeira coisa, tem que ter audição boa. Beleza. Audição beleza. Aí o que a gente tem que fazer? São as 3 etapas. Primeira etapa, ela tem que identificar que ela está falando errado. Quando você fala para a criança assim, filho, fala pato, vamos supor, com 6 anos. Aí ela fala pato, mas na cabeça dela, ela já consegue entender que é prato, ela só não consegue reproduzir. Mas na cabeça ela entende. E você fala assim, pato? Pato quaquá? Aí ele vai falar assim, não, pato. Então, o cognitivo está certo, ele entende que tem um R no meio, no pensamento, mas ele não consegue trazer para a produção. Então, 3 etapas. Primeiro, ele identifica. Depois que ele identifica, a gente vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Fazer com que ele pensa e consiga reproduzir. Se não é força de musculatura, a gente vai mostrar ponto articulatório. E aí ele vai conseguir falar. Quando ele pensa e fala correto, entrou na segunda etapa. Nesse momento, que é a hora que a gente cobra que a criança fale correto. Como é que a gente cobra? Pato. Falou pato. Aí você fala assim, como? É o quê? Aí a criança vai falar, vai pensar, quando ela já produz, vai pensar e vai falar, prato. Aí, beleza. Aí você vai conversando, não sei o quê, mamãe, pega o pato pra mim. Uai, como? Porque ela está no segundo processo. Então, primeiro identificou. No segundo, ora ela fala certo, ora ela não fala certo. Quando ela pensa, ela consegue reproduzir, que é a fase da colocação que a gente fala, é a hora que a gente fala como, é o quê? Para ela pensar. Quanto mais ela pensa, mais ela informa o cérebro dela como que pronuncia corretamente. Entendeu? Então, na segunda fase, a gente sempre tem que chamar a atenção da criança para ela se autopoliciar e reproduzir corretamente. Com o tempo que a gente faz isso, dando informação para o cérebro direto, e aí a gente tem até ter o cuidado de quantos fonemas que a gente trabalha por vez, né? E aí a criança entra no terceiro processo. Qual é o terceiro processo? De automatização.
quando ela não precisa mais pensar para falar corretamente. Aí ela vai todo momento pegar lá o prato. Então, quando ela chega nesse terceiro processo, é a hora que você precisa totalmente cobrar mesmo, entendeu? Na fala espontânea, tá? Porque no segundo processo a gente cobra para que ela pronuncie certo, mas não vai ser aquela coisa de pressão que toda hora ela tem que falar certo, tem que falar certo, tem que falar certo. Não, a maioria das vezes tem que falar certo. Porque ela está indo para o terceiro processo. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, às vezes, que precisa da intervenção do profissional, pelo menos para dar essa direcionada, para orientar. Né? Porque, às vezes, a criança está no primeiro processo, lá identificando que ela fala errado, e você faz na pressão, aí ela vai, às vezes, nem fala. Tem criança que chega lá no consultório, falando tal coisa, não sei o que a gente faz avaliação de fala, mostra os desenhos para ela ir falando. Se tiver do lado dos pais, aí ela olha para os pais assim e não fala. Fica com vergonha até de falar, porque sabe que fala errado, mas não consegue falar certo. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses momentos aí. A Ceia falou, depois ela passou a fazer os exercícios com ele em casa. Isso aí, excelente, gente. Toda a família é envolvida, a evolução é imediata. Você vê respostas muito rápido na fala, certo? Então vamos lá. Entendendo esses três processos, você precisa estimular corretamente seu filho para que ele tenha uma autoestima e para que ele consiga entender para evoluir. Ok? Até aí, beleza? Tá fazendo sentido para você? Vocês estão tendo alguma dúvida? Vocês sabiam disso? Partilhem comigo um pouquinho. É alguma novidade? Vocês já sabiam? Fala aí um pouquinho para mim. Como que está sendo? Vocês estão entendendo, gente? Estou conseguindo esclarecer para vocês? Está sendo difícil? Partilha aí comigo um pouquinho. Já estamos caminhando para a nossa final da nossa live, hein? Não, ninguém? Enquanto vocês vão pensando e compartilhando aí, quero pedir para você deixar seu like aí na nossa página. Não esquece, gente, compartilhe, que tem muitos pais que precisam ouvir isso, saber como lidar com seus pequenos, né? Quando vê seus filhos falando errado cebolinha, ai, que lindinho. Não é tão lindo assim. Precisa ter alerta sobre isso aí, né? Dá o seu joia, compartilhe, tá? Compartilhe a nossa página, né? E toda sexta-feira estaremos aqui às 21h05 para partilhar alguma coisa. No meu e-mail também, você pode colocar sua dúvida para a gente esclarecer, josifonojn@gmail.com, tá? Você pode ir colocando aí para a gente compartilhar. E se tá todo mundo entendendo, bora seguir então, né? Vamos lá. Então qual é a consequência de tudo isso, gente? Quando a gente faz uma intervenção cedo, a gente tem uma resposta muito melhor, a gente evita vários problemas para a criança, né? Aí eu vou entrar nessa parte que a gente comentou aí acima. Meu filho fala assim mesmo. Ele fala assim mesmo, sempre falou. Depois ele melhora, quando ele crescer ele melhora, né? Uma coisa que atrapalha muito também, chupeta. E às vezes as pessoas falam que eu sou radical. Eu sou radical mesmo, por quê? Chupeta é para consolo para as mães. Fala aí, mamãe, se a chupeta é ou não é um consolo para vocês quando os filhos estão chorando, ele já para, né? A não ser crianças que nascem prematura, que têm uma necessidade de sucção, de estimulação, uma coisa toda psicológica. Mas fora isso, criança que nasceu normal, não tem problema de nada, chupeta atrapalha demais. Por quê? Às vezes eu prefiro ser radical, sabe por quê? Eu não sou mãe não, mas eu imagino como deve ser triste para a mãe ver o sofrimento de um filho, não é? E eu acredito que deve ter mamães com um filho grande que deu mamar até tarde, foi difícil tirar, né? Que deu chupeta e ficou um tempão, quando chega 2 anos para 3 anos. Aliás, com 2 anos eu já indico que tirem, e a criança já tem uma dependência e aquilo é muito difícil, a criança começa a chorar, é um desespero, eu imagino, não sei, né? Vocês melhor que eu, vamos dizer. Para tirar,
vê a criança sofrendo. Então é melhor que nem dê, sabe? Eu sou a favor disso. Você evita sofrimento para o seu filho, evita sofrimento para você também, né? Agora o mamar já é diferente, né, gente? O mamar é uma necessidade. As crianças precisam mamar até 1 ano e meio por aí, tá bom. O vínculo que você tem com o seu filho quando mama até grande é de carência afetiva. Você pode suprir essa carência dando carinho, tudo, sem ter que ficar mamando, entendeu? Porque cria uma dependência. Aí depois é problema psicológico. Então tudo que é demais acaba sobrando, né? Então temos que ter cuidado com isso aí. Depois fica na dificuldade para fazer a retirada, né? Mas para tudo tem jeito, né? Bora lá então, ó. Quando você consegue fazer a intervenção cedo com seu filho, você consegue ter um bom resultado, né? Então, saber o que você pode cobrar, saber o que você fala com seus filhos, isso é importante. Entender o processo da aprendizagem, isso foi o que a gente falou aqui dos 3 processos, né? Quando você consegue entender isso, você faz a ajuda certa para o seu filho e a resposta é, consequentemente, mais rápida, certo? Então, quando você entende um pouquinho mais, né? Esse é o meu trabalho aqui, te orientar para que você consiga utilizar dos melhores meios que você tem para você estimular seu filho aí, tá bom? E saber até onde você precisa ou não de intervenção de um profissional, né? Eu falo isso como fonoaudióloga e vejo que às vezes os pais demoram muito para ter intervenção por causa disso. Não, eles vão melhorar. E isso atrapalha tanto o psicológico da criança quanto na escola também, porque já gera um transtorno escolar com a turminha dele, já vira motivo de chacota ali, né? Então, coisa que poderia ser melhorada demora tempo. E tô para te dizer, exercício de musculatura é igual ir para academia. A língua é um músculo. Então, quando você quer ganhar força, né, as pessoas que querem ficar em forma, que vai lá para academia, eles não ficam lá na academia de um dia para o outro e no mês seguinte já está bombado e forte, não. Então, o exercício de força e de musculatura, quanto mais o tempo passa, mais dificuldade a pessoa tem de adequar a musculatura para conseguir falar melhor, né? Então, assim, viu que tá na dúvida, gente? Busca intervenção, tá? Vai pelo menos para a pessoa avaliar seu filho. Eu trabalhei na rede pública e esse ano eu estou terminando, né? Ano que vem eu estou saindo da rede pública, infelizmente, mas é uma necessidade que eu quero me dedicar a minhas páginas, eu quero me dedicar ao consultório profissional, assim, meu particular, né? Eu quero me dedicar mais às pessoas que eu atendo. Eu quero colocar um trabalho de maior qualidade, porque eu atendia muitas pessoas, né? Eu tinha 80 pacientes, tanto na rede especial quanto na rede pública. Então, eu estou diminuindo isso aí. E o que eu vejo muito são os pais que chegam lá falando, meu filho com 5 anos, sabe? Com 4, 5 anos, e o filho não consegue pronunciar as coisas certas, não consegue falar direito. Então, assim, eu já atendi também pais que chegaram lá e falaram, olha, a escola mandou, porque às vezes os pais não acham que é normal, sabe? Vai passar. Não. Busquem vocês que são pais, busquem, sabe? Vai lá pelo menos fazer uma avaliação. Eu vim aqui porque o meu filho está acontecendo isso com ele, eu quero saber se isso é normal ou se é normal. Se não é. Se a pessoa for profissional bom, ele não vai segurar você para fazer terapia, não. Vai direcionar seu filho, vai orientar, porque tem coisas que não precisa de intervenção de terapia. Ou tem coisas que a terapia é pouco, e depois os pais continuam, sabe? Eu gosto sempre de trabalhar em parceria com a escola, com os pais e com a criança, porque, para mim, as crianças são o principal. Quando você tem o apoio da família que está junto, você vê uma resposta muito grande junto com a família e junto com a escola também. Então, a gente tem que saber até onde a gente tem que ir
também. Se eu direciono, se eu acredito que na minha missão vocês pais são os melhores estimuladores que existem, vocês têm que fazer o trabalho maior. O papel maior tem que ser com vocês, entendeu? Não eu segurar o paciente. Quanto mais alta eu der ao meu paciente, melhor. Quanto mais rápido for a alta, melhor o resultado. E é isso que todo mundo precisa, né? Só que tem coisas que demoram tempo. Então, não deixe passar o tempo do seu filho, tá? Estimule, busque orientações, faça o melhor pelo seu filho, que eu acredito no seu potencial, tá bom? Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo. Elaine escreveu: a história, cada criança tem seu tempo, atrapalha. É verdade, você já passou por isso também, né, Elaine? O seu pequeno aí, ó, às vezes você ficava esperando, né? Então, eu sei que muitas vezes, igual no caso da Elaine, é difícil profissionais, sabe? Profissional na área, para poder fazer uma avaliação, uma intervenção, uma boa avaliação do filho. Mas acredito no coração de vocês. Busquem, sabe? Busca orientação, busca aprender, busca saber se está certo, se está no caminho. E vamos com o que a gente tem, né? Infelizmente, hoje em dia, a saúde lá no nosso município, em João Neiva, por exemplo, é muito difícil, assim, é escasso, sabe? O trabalho na rede pública, só tinha eu de fono lá para atender toda a demanda da educação. Tinha muita criança, né? Então, assim, os pais precisam abraçar a causa mesmo e fazer o melhor pelos seus filhos, viu? Aí, ó, a Céia compartilhando aí com a Elaine. Isso aí, entendeu? Então, gente, não permita que o seu filho vire cebolinha e vire motivo de chacota das pessoas, certo? Vocês têm alguma dúvida? Já vamos chegando no final da nossa live. Quero saber se vocês gostaram de hoje, vocês têm dúvida. O que eu posso ajudar mais? Elaine, esperei não por mim, pois sempre quis ajuda rápido. Isso aí, eu sei disso aí, né? Por isso que eu falo, mesmo que é difícil às vezes, né? Eu sei que os pais às vezes ficam perdidos, sem saber o que fazer, né? Mas vamos buscar o que a gente tem, né? A gente consegue dar uma direcionada, né? Eu consigo te orientar um pouquinho, né? Quem está fazendo esse trabalho junto aí. Mas, gente, tenham uma visão de uma coisa. Cada detalhe, cada evolução do seu filho, dependendo do que ele tem, comemore porque é evolução, sabe? E às vezes são processos que ficaram lá atrás, esquecido, ou faltou estimulação mais para trás, mas sempre é tempo, tá? Então estimule, busque, e mesmo que o profissional demore 1 ano que seja na fila de espera do SUS, mas não desista, faça a intervenção, coloque na lista de espera, tá? Eu tinha paciente, acredito que o Tiago aí era um desses aí, que ficou muito tempo. A fila da educação é uma fila enorme, lista de espera. Eu atendi 38 crianças, mais ou menos, e tinha gente na lista de espera ainda, sabe? E entrando ainda. Então, assim, cada ano precisa mais. Eu não sei o que acontece, ainda vou fazer uma pesquisa para saber o que vem acontecendo para as crianças terem essas maiores dificuldades, mas eu sei que tem mesmo. E entra com intervenção, tá, gente? Não espere, não. Fica esperando, não. Pelo menos para você saber se está no processo normal ou não. Beleza? Joia, gente. Então, assim, quero agradecer, né, vocês, Elaine, que você esteve aqui pela primeira vez conosco, a Céia, que sempre está aqui, muito bem-vinda, né, as pessoas que vieram, deixa eu ver aqui, que se manifestaram, a Francimara, um beijo para você, Franci, Ciete, eu não sei se seu nome é Ciete mesmo, Ciete, mas independente, sejam muito bem-vindos, amei estar aqui com vocês, tá bom? E se vocês tiverem algum tema específico que vocês gostariam de saber também, assim como a Fran deu na live passada, né, sobre as brincadeiras, né, com as idades, Elaine, aguarda essa live aí que vai ser muito boa para você,
que vai ser um direcionamento de brincadeiras para as crianças, né? Vou pegar a criança de 1 ano, que é a idade do Antônio e da Fran, e vamos até 2 anos e meio, 3 anos por aí, dando estimulações, que existe N brincadeiras, né? Então hoje, como nós estamos falando aqui da fala, então se teve alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, se você quiser escrever um e-mail para mim, ou me encontrar, me conversar comigo também aí pelo Facebook, tá bom? Pelo Messenger, né, do Facebook, fiquem à vontade, estou aqui à disposição de vocês, tá? No que precisar, no que eu puder ajudar, né, que eu puder ajudar tete a tete assim com vocês, à distância, ou junto mesmo. Para quem não sabe, eu tenho um consultório, né, no centro de João Neiva. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, que eu mesmo faço a minha agenda, tá? E o meu projeto também para o ano 2020 é um projeto inovador. Não teve nenhum profissional que fez ainda. Então deixo aqui meu convite para vocês estimularem os filhos de vocês. Isso. Estimularem mesmo, tá? Porque vocês são os melhores estimuladores que existem. Os filhos de vocês contam com vocês. A gente só dá uma entradinha assim de leve e depois a gente sai, né, Céia? A gente entra um pouquinho assim, faz o que tem que fazer e sai, mas quem continua ali, ó, né? Que o Tiago está no processo de automatização ainda, né? Então, Céia, manda ver com ele aí, né? E eu acredito que ele já deve estar entrando na automatização, porque ele já fala mais certinho. É lindo. Quem não viu o depoimento dele ainda aí na página, entra e veja, tá? E futuramente também vou colocar alguns outros depoimentos de algumas respostas do nosso trabalho aqui também. Tá bom, gente? Então foi um prazer estarmos aqui mais uma vez. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Compartilha, dê o seu like aí, tá bom? Que muitas pessoas precisam conhecer esse trabalho maravilhoso, né? Que é dessa interação, da gente estar junto, mesmo estando longe. Eu amo estar com vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo. Josiane Giacomini, nem falei meu nome, né? Mas eu acho que tá aí na página. Sou fono, sejam muito bem-vindas no que eu puder ajudar. Tamo junto, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.